nós temos a Andréia. Andréia, cadê você? De novo? Opa. De novo, Andréia? Como assim? Não adianta que eu daqui eu não saio enquanto não terminar esse negócio, entendeu? Andréia, bem-vinda. Né? Vocês já tiveram uma amostra grátis aí ontem, agora vão receber mais uma outra porção. Né? Essa carioca aí, eu falo assim que às vezes a gente faz as coisas juntas, a gente é páreo duro, mas ela me ganha porque ela é carioca. Mas é outra que sabe falar das coisas. Vocês têm visto, né? Todo mundo falando de temas delicados, com jeito, com tino, com sabedoria, com prudência. Graças a Deus. Perspectiva clínica, né? Bíblica também, e isso eu acho muito importante. Lá vem a Andréia também com esses temas aí cheios dos frufru, né? Falar pra gente onde é que a gente deita a nossa cabeça, conta aí esse negócio. Vamos falar coisa, exato. Ontem a gente falou sobre um grande homem de Deus, hoje a gente vai falar sobre outro grande homem de Deus. Ontem era um exemplo a seguir, talvez hoje um exemplo a não seguir, né? Onde ele colocou a cabeça, né? Sansão não teve muita prudência, né? Não usou do bom senso. Mas a gente tem muito para aprender com ele. E ele ainda é considerado um grande homem da fé, né? Uma das pessoas que, inclusive, citadas, né, em muitos lugares também, como um dos juízes, né, admirados em Israel. Então, mesmo ele, às vezes, fazendo escolhas que não foram as melhores, teve outras coisas que ele também fez bem, né? Então, vamos lá. O poder da escolha, olha só, o poder da escolha. O poder da escolha, tá aí. Pode ser uma próxima para Asas de Cura do ano que vem. Olha lá como é que Sansão escolheu. Vou guardar isso, hein, Rosiane? Guarda aí. Exatamente, né? E aí a gente vê claramente nas diferentes escolhas que as pessoas fazem, e o poder da escolha, porque se você escolhe... traz consequências, né? Para a vida toda, às vezes. Isso aí. Andréia, você está com o microfone, leva, vamos embora. Vamos lá, obrigada. Bom poder estar aqui com vocês de novo. Eu também estava escutando a Mari falar, foi uma bênção escutar ela aí. É um tema também que eu particularmente vejo pouco na igreja. Assim, o meu pai, ele adorava comer, né? Eu me lembro que papai falava assim, minha filha, eu não dou conta de fazer jejum. Se tiver que fazer jejum, olha só, Deus tem que ter uma paciência comigo, eu não dou conta de fazer jejum. Eu ainda brincava com ele e falei assim, pois é, nós crentes, a gente acha que a comida não é pecado não, lidar mal com a comida. Mas isso também é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Então, achei super pertinente, está de parabéns a minha colega aí que falou. E acho que vocês estão aproveitando bem esse tempo que a gente está compartilhando com vocês, né? De uma maneira assim, de doação mesmo, porque a gente quer contribuir com o corpo de Cristo. A ideia do Asas de Cura é poder trazer mesmo saúde emocional, saúde espiritual para as pessoas. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse grande homem de Deus também, né? Eu estava aqui brincando, mas Sansão é um grande homem de Deus que trouxe vários ensinamentos para a gente, e a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui hoje, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só tenha um pouquinho de paciência. E acho que em algum momento ela vai aparecer aí. Bom, aí está, né? A pergunta que eu trago hoje é: quem é que faz a tua cabeça? Como é que é esse negócio? Vamos falar de Sansão. Vocês conhecem Sansão? Primeira pergunta. Lembram de Sansão? Só que não é desse Sansão que a gente vai falar. Mas esse Sansão aí, algumas pessoas nem sabem o que é, mas pessoas da minha época devem saber que Sansão era esse. Mas não é desse Sansão que a gente vai falar aqui hoje. Hoje o nosso tema vai falar sobre um grande homem de Deus da Bíblia, mas eu começo com a mesma pergunta, né? Quem é Sansão, né? Esli já comentou que foi um grande juiz, ele está lá no livro de Juízes, a história dele. Então, os pais dele, como é que lidaram com a forma dele ser e tudo. Mas para a gente poder entender como é que Sansão hoje pode trazer uma lição para as nossas vidas, a gente precisa entender quem é esse cara, quem é esse grande homem de Deus. Tá claro
que ele é um homem de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção que de todos os homens de Deus que eu já li na Bíblia, eu talvez me atreveria a dizer que Sansão me parece o mais carnal de todos os homens de Deus que já se ouviu falar. Ele era dominado por suas paixões, era uma característica dele. Estou utilizando aqui. Ele é épico também, né? Porque a sétima arte, o cinema, as novelas e as TVs já contaram diversas vezes, por diversos ângulos, a história de Sansão, né? Com óticas. Por isso que eu estou aproveitando aqui algumas imagens, né, que a gente encontra na internet. Mas ele era um homem dominado por suas paixões. Ele tinha um temperamento explosivo. Era um homem de Deus, mas ele tinha um temperamento explosivo. A Bíblia fala que ele era impelido pelo Espírito Santo. Esse é Sansão. Esse é o juiz que está sobre Israel. Eu vou ler aqui um texto com vocês que nos deixa claramente isso, né? Que o Espírito do Senhor agia com vigor no rapaz. Também diz que o Espírito do Senhor tomava posse de Sansão de tal maneira, e aí ele fazia todas aquelas coisas que a gente via ele fazer. Então ele era tomado pelo Espírito. O Espírito agia através da vida dele. Por isso que a gente pode olhar e dizer, nossa, esse é um homem de Deus. É um homem que é tomado, que age segundo, através dele passa o Espírito Santo de Deus. Além disso, Sansão, ele tinha uma aliança com Deus. Ele era nazireu. O que é isso? Jesus também era nazireu, né, gente? E o texto que fala sobre isso, está lá em Juízes 13, diz assim, e não se passará navalha sobre a cabeça do filho que você vai ter. Estava falando para os pais, né? No caso aí para a mãe de Sansão. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, ser nazireu, tem uma característica. Algumas coisas as pessoas que vão ser nazireu precisam cumprir para realmente fazer, desenvolver o papel, né, o nazirenato, sei lá como é que poderíamos dizer, né? Então, ser nazireu significa que tinha que ser hebreu. Por voto, ele não podia, 3 coisas importantes, cortar o cabelo, ele não podia beber vinho e ele não podia tocar em cadáveres. Vocês estão ouvindo isso? Então, ele não podia cortar o cabelo, isso é clássico, todo mundo sabe que Sansão tinha uma cabeleira, né? Ele não podia beber vinho e ele não podia tocar em cadáveres. Esse cara é juiz de Israel, ele tem poder, o Espírito está sobre ele tem um voto com Deus, uma aliança com Deus, ele cumpre essas regras de aliança com Deus, então nunca foi passado navalha na cabeça dele, provavelmente ele nunca bebia vinho, não tocava em cadáveres, e sempre que o Espírito tomava ele era tomado de uma grande força, e com isso ele trabalhava, ele libertava o povo de Deus no momento que era preciso. Só que o que acontece com esse grande homem de Deus? Ele colocou a sua cabeça num lugar indevido. Ele é conhecido na Bíblia, apesar de ser um homem espiritual, um homem de Deus, ele é conhecido na Bíblia como aquele que colocou a cabeça no colo do inimigo. Então, entre Sansão e Deus, houve uma Dalila. Nessa relação entre Sansão e Deus, do Espírito estar sobre ele, do Espírito tomar conta dele, havia uma Dalila. E isso foi totalmente o que desencadeou a destruição da vida de Sansão, desse grande homem de Deus. Eu acho que vale a pena aqui ressaltar, né, que alguns pontos que distinguem Sansão também nos pertencem. Assim como Sansão, se a gente vai lá no livro de Romanos, lá que escreveu o nosso irmão Paulinho, né? Se a gente for lá no livro de Romanos, Paulo também afirma que nós somos nascidos do Espírito. Então, assim como Sansão era um homem, né? O Espírito, ele nasceu, era nazireu, e o Espírito tomava
conta dele, né? O Espírito vinha sobre ele, nós também somos nascidos desse mesmo Espírito. E nós também temos uma aliança com o nosso Deus. Mas eu espero que as semelhanças entre Sansão e nós parem por aqui. E por isso eu preciso perguntar. Porque se as semelhanças com Sansão caminham mais para frente, pode ser que a gente esteja trilhando o mesmo caminho que ele. E a pergunta que não pode calar é: o que anda entre você e Deus nesse momento? Quem é ou o que anda fazendo a sua cabeça? Eu quero só chamar a atenção para um detalhe, que quando Sansão deita na cabeça de Dalila, ele escolhe deitar ali. Quem passa pela história e, de repente, passa pela história de forma desapercebida, pode não perceber que quando ele deita, ele coloca a sua cabeça no colo de Dalila, ela chama outra pessoa para cortar o cabelo dele, ele estava tão entregue naquele lugar, no colo daquela mulher, que ele nem sentiu que as pessoas cortaram o cabelo dele. E aí alguém pode dizer, não, mas ela dopou ele. Ele estava, sei lá, ela embriagou ele. Eu acabei de dizer que ele era nazireu e ele não bebia vinho. Ele realmente tinha tamanha confiança de que estava num lugar seguro, ou não percebeu toda a trama da Dalila, apesar dela várias vezes mostrar a intenção de tirar os cabelos dele, mas ele não conseguiu ver, porque ele estava embebido, ele estava muito longe, ele não conseguiu enxergar mais. Por isso que a pergunta é quem faz a sua cabeça. A cabeça dele estava tão bem feita que ele não se deu conta. Como é que alguém corta o cabelo de alguém? Esse alguém não desperta, não acorda, não percebe, se não está realmente totalmente entregue a essa pessoa. Então, eu volto para a minha pergunta de hoje, que é exatamente por onde anda a sua cabeça? O que anda fazendo ou distanciando? Assim como entre Sansão e Deus havia uma Dalila, o que anda entre você e Deus? E aqui eu quero dar algumas opções sobre algumas coisas que andam entre nós e Deus, que a gente fica gastando o nosso tempo com algumas coisas, e essas coisas estão nos afastando da presença de Deus, do Espírito de Deus, do contato, da relação, do caminhar com o Senhor. Quantos de nós estamos seduzidos por coisas que a gente anda trocando na rede social? Por vídeos, ontem eu falei sobre pornografia, mas a gente pode falar sobre chats de relacionamentos, e aí pode qualquer um desses aí de Rap, de Tinder, de Bubble, de seja lá o que for, Amor em Cristo, sabe? Essas coisas que andam gastando o nosso tempo, e muitas vezes roubando o nosso tempo com o Senhor. Jogos, coisinhas que a gente acha que digamos, inocente, sabe? E quando a gente vai ver, gasta horas do nosso dia, do nosso tempo, que era para estar com a família, fazendo qualquer outra coisa com o Senhor. Até mentindo, né? Até se expondo, se colocando em um lugar que, sabe, dizendo coisas que a gente não é, abrindo perfis que não somos nós, entrando nesse mundo da internet e sendo seduzido, que a gente nem sente que os cabelos estão sendo cortados, que a gente nem sente que a gente já está desviando a nossa conduta, e que a aliança que a gente fez com o Senhor, a aliança que a gente tem com o Senhor está sendo quebrada por causa das coisas que a gente anda fazendo, e muitos fazendo em oculto, porque a internet, o celular, o computador, ele promove esse anonimato, e a gente acha que ninguém está vendo. Então, eu preciso voltar à nossa pergunta inicial. Quem é que anda fazendo a tua cabeça? André, mas por que isso é importante, né? Por que isso é... Qual é o problema? Eu queria chamar a sua atenção, né, que isso é importante porque o que ocupa a nossa mente estabelece o nosso vigor, estabelece a nossa visão, estabelece o nosso comportamento.
A nossa mente, ela estabelece a forma com que a gente se relaciona com o outro. Assim como a gente crê que é no nosso pensamento, assim a gente faz. Eu quero lembrar um evento muito antigo, bem antigo, né? Quando os espias foram à Terra Prometida e viram os homens gigantes lá e voltaram. O que eles disseram? O anúncio que eles trazem é assim, ó. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante daquelas pessoas. Eles se viram, dentro da sua mente, eles viram a impossibilidade daquilo, se viram como gafanhoto. Aquelas pessoas morreram no deserto como gafanhotos. Os únicos que disseram, não, a gente consegue, a gente vai lá e Deus vai ajudar, a gente vai conseguir, que foi Josué e Caleb. E foram os únicos que, por se verem de forma diferente, foram os únicos que sobreviveram e, anos depois, mesmo na idade de mais velhos, eles diziam, temos o mesmo vigor para conquistar aquela terra. Então, o que passa na sua cabeça influencia na visão que você tem das coisas, do mundo, das pessoas, de Deus. E é por isso que é importante saber o que anda fazendo a sua cabeça. E Sansão perdeu tudo isso. Sansão, assim, no primeiro momento, então, quando ele se entregou, quando ele depositou a cabeça dele no colo do inimigo, ele perdeu muitas coisas. E tudo assim muito, parece que foi assim rápido, né? Mas a verdade é que ele já tinha perdido. Ali foi quando se concretizou, quando se visualizou que ele perdeu todas aquelas coisas. Sem força, exposto, virou chacota do povo. Todo mundo ria dele, passava vergonha. Ali estava um homem de Deus, o cara que tinha uma aliança com o Senhor, passando vergonha diante a todo mundo, exposto porque ele colocou a cabeça no lugar errado, no colo do inimigo. Ele começou primeiro perdendo o poder. A primeira coisa que Sansão perdeu, porque permitiu que alguém fizesse a sua cabeça, foi o poder. Juízes nos diz que, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. Ele foi subjugado, veja bem, exatamente pela pessoa aonde ele colocou a cabeça para descansar. E a sua força o deixou. Não é diferente com a gente. A gente olha para as histórias, às vezes a gente olha alguma história bíblica e acha que elas estão lá longe, não tem nada a ver com a gente, que não remete a esse momento que a gente está passando. Mas a verdade é que tudo isso fala muito da gente hoje. Aonde que a gente anda metendo a nossa cabeça? Aonde a gente anda depositando, guardando, permitindo que a nossa mente vá? O nosso irmão Paulinho também disse, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não seja tolo, não seja inocente. Aquilo que você está permitindo que faça a sua cabeça, isso vai acabar com todo o poder e com tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida. Fique atento. Sansão está aí para nos dar um alerta hoje. Outra coisa que Sansão perdeu foi a visão. O inimigo cegou ele. Então, a primeira coisa que ele perdeu foi o poder. E a segunda coisa que ele perdeu foi a visão. Quando você deita a cabeça no colo do inimigo, quando ele faz a sua cabeça, você perde totalmente a visão das coisas. É por isso que as pessoas estão viciadas em celulares, gente. Estão viciadas em WhatsApp, em rede social, elas não conseguem nem reconhecer isso. Você vai comentar isso com uma pessoa em casa, ela fica aborrecida com você. Você vai dizer para ela que ela está gastando, você não sai do celular, você tudo reclama. Aí as pessoas começam a ficar irritadas. Por quê? Elas estão cegas. Elas não estão percebendo como é que isso tem feito de uma forma ruim a cabeça delas. As pessoas não estão percebendo que esses 5 minutinhos, né? Não, só vou mandar uma mensaginha. Não, só mais 5 minutinhos, depois transformam em horas que elas estão gastando. Eu já escutei relatos de adolescentes jovens e adultos que gastam, em média, 16 horas em redes sociais por dia. Gente, isso não é razoável. Pelo amor de Deus. Agora você tem no seu celular a possibilidade de descobrir
quanto tempo você gasta, quantas horas você gasta em cada aplicativo que você tem no seu celular. Ninguém tem desculpa para dizer, não sei quanto tempo que eu passo no celular. Qualquer um pode fazer. E quando eu peço para os meus pacientes para mostrarem, né, vamos ver quanto tempo, porque quando a gente pergunta para o outro, quanto tempo você acha que você gasta no celular? Chuta aí você, enquanto eu bebo a minha aguinha. Quanto tempo você acha que você gasta com o celular? Mexendo no Instagram, mexendo em Facebook, postando alguma coisa. Mal você chega nos lugares, você já quer tirar uma selfie, já quer tirar a foto de alguma coisa, porque tem que postar na hora. Quem inventou essa regra? Quem inventou essa coisa? Você está ficando cego com isso. A sua mente está contaminada. E isso já é um indício de cegueira. Se você acha que isso não está atrapalhando a sua vida familiar, a sua vida relacional, a sua vida com Deus, com o irmão, com as coisas que você faz, você já está contaminado. Já está cego para um monte de coisa. Se as pessoas que te amam, que estão à sua volta, não as Dalilas, mas as pessoas que te amam estão dizendo, você tem passado muito tempo com isso, você não tem gastado tempo com a gente, alto lá, vocês deveriam estar atentos ao que a pessoa está dizendo. Mas muito de nós estamos cegos com essa ideia. E a Bíblia já nos dizia isso em Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. A gente está igual aos incrédulos. A verdade é que o inimigo, essa coisa que anda fazendo a sua cabeça, coloca você no mesmo lugar que os incrédulos. Porque você fica cego. O Deus desse século tem cegado você, nós, com essas coisas aí. Vou abrir um parêntese, recentemente saiu um documentário sobre o dilema das redes sociais, falando como é que esse negócio, o que acontece por trás da telinha. E me chamou tanta atenção, não me surpreendeu, porque eu trabalho com pessoas, já trabalhei com pacientes que não saíam de casa sem antes olhar a rede social, para saber o que é que as blogueiras famosas estavam indicando, o que era importante, como é que é se vestir. Então, assim, as pessoas estão se contaminando. Dizem que o número de adolescentes que querem fazer cirurgias e mudar, fazer intervenções no rosto para ficar melhor na selfie, cresceu assustadoramente. E quando a gente vê o documentário, algumas coisas não me surpreenderam, mas outras, eu tenho que admitir, que quando no documentário saiu uma frase dizendo que as únicas indústrias que chamam os seus clientes de usuário é a indústria da droga e a da tecnologia. Isso já tem que dizer alguma coisa para a gente, mas nós estamos cegos. Eu acho muito difícil, e para mim seria surpreendente que as pessoas vissem o documentário e parassem de usar as redes sociais. Eu sei que isso aí seria a glória, mas não vai acontecer. E eu até sei que ela é necessária, mas nós precisamos admitir que alguns de nós estamos com muitos problemas para lidar com essas coisas da internet, tá certo? E o inimigo tem cegado muitos de nós nesse sentido. E a cegueira espiritual tira a capacidade de ver o poder, a autoridade e a santidade da palavra de Deus. E é por isso que tem muita gente que dá mais ideia, sabe, que acredita, que dá mais crédito às coisas que vêm na internet. E tem crente que espalha fake news aí, à torta direito, pior do que gente que é incrédulo. Nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos mudar a forma de ser. Aonde você tem colocado, reclinado a sua cabeça? O que tem feito a sua cabeça? Essa é a pergunta que eu quero que fique ecoando na sua cabeça depois que a gente terminar aqui hoje. Fique atento para isso, ok? Sansão, então, ele perdeu o poder, perdeu a força, né? E depois ele perdeu a visão. Mas não parou aí, não. Ele também perdeu a liberdade. Pois é. Quem não pode ver, não vai saber para onde está indo. Consequentemente, imediatamente ele perde a visão e perde a liberdade. Sansão foi preso. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. E aí eu queria que você soubesse que alguém cuja cabeça deitou-se no colo do inimigo perde, por fim, a liberdade. É escravo dessas coisas. Escravo ao ponto de as pessoas irem para o consultório, assistirem palestras e colocarem o celular assim, ó, no colo,
conversando comigo e olhando para o celular, sabe? Tem que estar com o celular na mão. Ao ponto de a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam de manhã é olhar o celular. Eu tenho pacientes, pessoas que elas precisam levar o celular para o quarto. O celular tem que estar o tempo inteiro no bolso, em qualquer lugar. As pessoas perdem a carteira, as pessoas perdem, sei lá, os documentos, mas o celular, elas, sabe, não, de jeito nenhum, conversam com você com o celular na mão. Cada vez que esse negócio vibra ou aparece uma notificação, as pessoas perdem a atenção. Elas olham, de repente já se desviam. A gente está aqui dando uma palestra e eu posso... Provavelmente, por algumas vezes, o celular vibrou, tocou alguma coisa e você desviou o seu olhar. Você não é mais livre. Você é dominado por esse aparelho. O que ele determina, o momento que ele te chama, você vai. Você não consegue dizer não. Você não consegue desabilitar. Sabe assim, a gente vai para a casa das pessoas, a gente vai para um restaurante, a gente vai visitar os amigos e a primeira coisa que a gente pergunta não é como você está e que legal está aqui, é qual é a senha do Wi-Fi. Nós estamos uns robozinhos atrás dessas coisas. Então, quando a gente permite que o inimigo faça a nossa cabeça, a gente perde a liberdade. Se você está assim, é porque você já deitou a sua cabeça no colo do inimigo faz tempo e você nunca prestou atenção, você não se deu conta. Você é que tem que dominar essa coisa. Não ela que tem que dominar você. Vamos seguir. Além de tudo, eu queria chamar a sua atenção que o tempo é a moeda do amor. Eu não sei se você sabe disso. Mas o tempo que você passa com as coisas determina o quanto você ama essa coisa ou essa pessoa. Nós só damos tempo para aquilo que amamos. Você sabia disso? Se a gente está se relacionando com as nossas escolhas, ou estamos nos relacionando com os nossos maus hábitos, a gente só dá tempo para aquelas coisas que a gente ama, que é importante para a gente. Você escolhe o que você ama ou deseja. Essa é a verdade. Nós sempre temos tempo para aquilo que a gente gosta de fazer. Se você não está tendo tempo para fazer, para dar aquilo que você gosta de fazer, então, provavelmente, já cortaram os teus cabelos e você já está preso, rodando moinho e cego em algum lugar. Porque a verdade é que aquilo que a gente ama é prioridade na nossa rotina. Mesmo sem tempo, a gente sempre arruma tempo para aquelas coisas que a gente ama, ou deveríamos arrumar. Então, se aquilo que é importante não tem espaço na tua agenda, eu olhei assim porque minha agenda estava aqui agorinha mesmo, se não tem espaço na tua agenda, gastar um tempo com os seus amigos, mandar uma mensagem para os seus parentes, se não tem espaço na tua agenda para brincar com o teu filho, se a brincadeira em casa agora é assim, ó, sabe? Isso daí não é brincar com as crianças, gente. Isso aí não é dar atenção para os filhos. Se na tua casa anda sendo assim, talvez você tenha que repensar se realmente essa criança ou essa relação é importante para você. Lembre-se que as nossas escolhas, elas devem nos alimentar para nutrir. Porque é o tempo que a gente passa com a família. Nesse momento de quarentena, eu tenho sofrido, não sei você, mas eu tenho estado em grande angústia, eu não vejo a minha família um tempão, com uma saudade enorme de dar um abraço a todo mundo, de rir, de tomar um cafezinho, porque isso nutre a minha alma, sabe? Isso é importante para mim, me resgata, me ajuda a respirar, entendeu? O momento que eu posso parar e fazer minha devocional é o momento em que Deus enche o meu coração. Não é o celular que enche, não é o Facebook, não é o Instagram, não é as redes sociais. Não são quantas curtidas a gente tem. Isso não é alimento, isso não nutre, isso enche, é diferente. Existe alimento que enche a gente, estufa a barriga, mas não alimenta, não dá força. A gente acabou de ouvir a palestra da Mari aí. Então, se a gente é templo do Espírito Santo, a gente precisa de coisas que alimentam. Aquelas coisas que enchem nos dão a sensação de que a gente está satisfeito, mas elas não nutrem de verdade. Que coisas nutrem a gente de verdade? Que coisas alimentam a gente? O verdadeiro alimento daquele que tem uma aliança com Deus, daquele que tem um voto com Deus, daquele que é templo do Espírito Santo,
é a palavra de Deus. É o tempo que você gasta com essa palavra. Mas eu diria até que não é só a palavra. A palavra de Deus é a mais importante, vamos dizer assim. Mas existem outras coisas que nos alimentam também. Um livro pode nos abençoar, uma boa música, aquela música que a gente escuta, até um bom filme que a gente vê, conversas que a gente tem, sabe? Essas coisas podem nos alimentar, mas que tipo de livro você anda lendo? Que tipo de música você anda vendo? Quais são os arquivos que você tem guardados no seu computador, numa pasta secreta que ninguém pode ver? É isso que está alimentando? É isso que anda fazendo a sua cabeça? Isso não é alimento. Você não está forte, você está cego, né? Pobre, cego e nu. Não era assim que dizia lá da igreja, lá das 7 igrejas? É assim que a maioria de nós se encontra, porque a gente tem permitido que o inimigo faça a nossa cabeça. Aonde você tem colocado a sua cabeça faz toda a diferença. Quem faz a sua cabeça faz toda a diferença. E essa pergunta lá do início, onde você anda reclinando a sua cabeça, eu queria dizer para você que existe um outro exemplo. Um outro exemplo muito legal para a gente aqui hoje. Vocês lembram quem é? Que também reclinou a cabeça no colo ou no ombro de alguém? Quem foi? João. João reclinou a sua cabeça nos ombros de Cristo. Ele deixou que Cristo, que o Senhor Jesus fizesse a sua cabeça. Cristo, com a sua palavra, pode fazer a nossa cabeça também. A palavra de Deus é que nos nutre. Caminhar com o Senhor é que nos nutre. E esse tipo de colo é que faz com que a gente se sinta o quê? Livre, força, tudo aquilo que Sansão perdeu, a gente pode ter encostando a cabeça nos ombros, no colo do nosso Senhor. A gente pode ter liberdade, a gente pode ter força, a gente tem visão das coisas, do que vai acontecer e do que está acontecendo. Então, eu não sei aonde você tem colocado a sua cabeça, mas eu acho que você precisa acordar antes que os filisteus cheguem. De repente, ainda dá tempo de você não parar no mesmo lugar que Sansão. Então, eu quero deixar aqui algumas sugestões. Reorganize as suas prioridades. Reorganize o que é que está na minha lista de prioridade. De repente, o que está em primeiro lugar tinha que estar em último. Inverta ela, sabe? Coloca ela de ponta cabeça, então. Com o que você gasta o seu tempo? Quais são as coisas que você tem gastando o seu tempo? Eu queria fazer uma sugestão que, assim, mudou a minha vida quando eu comecei a mexer nas redes sociais. Porque a gente fala assim, parece que a rede social existiu a vida inteira. Não foi não, tá, gente? O WhatsApp, por exemplo, deve ter no mínimo aí uns 7 anos. É pouquinho, gente, ele é bebê. Tá certo? A gente viveu muitos anos sem o WhatsApp. Então, assim, essas coisas são recentes. E quando elas começaram na minha vida, quando eu descobri essa coisa de tempo no celular, eu fiz algumas coisas que me ajudaram. Uma delas é notificação. Eu não recebo notificações. Então, pode ser que algumas pessoas achem que é legal, mas a notificação, esse barulhinho que fica instigando a gente e chamando a nossa atenção na hora que a gente está fazendo algumas coisas importantes, isso não acontece. Isso me abençoa tanto, sabe? Porque eu consigo focar no que eu estou fazendo. Eu consigo me concentrar no que eu estou fazendo. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Pensa se você não pode refazer isso. A segunda coisa que me ajudou bastante foi estipular um tempo. O meu celular, por exemplo, eu coloco ele para dormir. As minhas amigas brincam e falam, não acredito. Eu falei, aí se alguém ligar de madrugada? Olha, não sei. Mas quando dá 11 horas da noite, ele dorme e 7 horas da manhã ele acorda. Porque você tem como colocar isso. Ele silencia tudo, ele apaga tudo. Ele nem está desligado, mas ele não manda mais nenhuma informação, não recebe chamada, não recebe nada. Depois das 23 horas, ele fica calado. Ele só fica depois das 23 horas se eu colocar minha senha e acessar. Então, se eu burlar o processo. Então, fique atento, se você não está precisando, colocar algumas coisas para te ajudar a melhorar, a tirar a cabeça do colo do inimigo. Então, aqui ficam essas 2 dicas e observe quanto tempo você está gastando. Vai lá nas estatísticas do celular, do tempo que você gasta com isso e veja se é razoável, tá certo?
16 horas não é razoável? Gente, 6 horas por dia já não seriam razoável, desculpa, né? Eu tenho a minha meta aqui, mas não quero compartilhar isso. Mas eu acho que a gente precisa saber diferenciar aqui o que é importante, qual é a prioridade. Então, organize o seu tempo, com o que você gasta seu tempo. A outra coisa que eu queria sugerir, né, para vocês que estão aqui, não podia deixar de falar da mesma coisa e pontuar desenvolva a sua vida devocional. Gaste o seu tempo com a palavra de Deus, com Deus. Pega uma taça de café, esquece o celular em algum lugar, sabe? Vai ler uma história bíblica, vai rir com o Senhor, vai trocar uma ideia com Ele. Eu não sei como é que é a sua relação com Ele, mas, assim, Deus ri também, Deus é divertido. Se você chegar junto para conversar com Ele, Ele conversa com você. Ah, mas eu não escuto muito isso. É porque você está sem prática, sabe? Porque você está muito fissurado em outras coisas. Comece a gastar tempo com o Senhor e você vai se surpreender como durante todo o dia Deus te imite, te manda sinais, te responde às orações, aquelas pequenas orações que você faz, às vezes achando até que não está orando, falando, ai, Senhor, bem que hoje podia acontecer tal coisa, né? Então, vamos observar e conversar com Deus. Eu quero chamar a atenção para algo que eu falei na palestra de ontem. José, ele cultivava, ele tinha consciência da presença de Deus. Então, fale com Deus o tempo todo. Tenha consciência que Ele está ali o tempo todo. E você vai ver como é que Deus pode se fazer presente e quase vai dar para ouvir a voz dele. Se você realmente colocar no seu coração que você vai conviver com Deus como alguém que está todo o tempo com você. Então, essa era a ideia de compartilhar com vocês aqui hoje, sobre a vida desse grande homem de Deus, sobre o exemplo que ele deu, que é para a gente não seguir. E como é que a gente pode, e a gente deve questionar aonde ou quem anda fazendo a nossa cabeça. Eu quero agradecer o tempo que você ficou aqui, compartilhando, né, com a gente, abençoando, né, a gente com a sua presença. Eu quero orar com você sobre isso também, sobre o que a gente acabou de falar, porque eu acho que só o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que pode realmente tocar os nossos corações, sabe? Não são as minhas muitas ou poucas palavras, mas eu sei que é o mover do Espírito Santo que dá clareza para a gente, que revela para a gente, que mostra para a gente o que a gente realmente precisa saber e mudar. E a gente está com tantos problemas com esse negócio que, se não for o Espírito Santo na vida da gente, eu não sei como é que vai ser, não, sabe? Porque eu vejo muita gente tentando deixar esse consumo exagerado sem sucesso. Então, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude na nossa pequena fé, tá certo? Então, oremos juntos nesse momento. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti e dizer que, primeiro, perdoa-nos, Senhor, porque a gente gasta muito tempo com aquilo que não é importante. O tempo que é uma moeda importante na nossa vida, a gente tem gastado, tem se dedicado a muitas coisas, ó Deus, que não traz vida, que não nutre, que não alimenta, que não abençoa, e realmente não temos sido sábios em como gastar o nosso tempo. Mas nós reconhecemos isso diante do Senhor. Eu quero te pedir que todos aqueles que estão orando comigo agora e conseguem reconhecer que também não têm gasto, Senhor, de forma apropriada o seu tempo, que estão honestamente pedindo, Senhor, ajuda, tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, na nossa incapacidade. Nos ajude a melhorar, como cantou um dos nossos irmãos em Cristo, Senhor. Porque sozinho a gente não dá conta. Então, eu quero te pedir que esse mesmo Espírito que entrava em Sansão e fazia um movimento poderoso na vida dele esteja sobre cada um de nós e nos ajude a ter força, não para destruir, Senhor, as outras pessoas, as coisas, não. Força para destruir esse inimigo que nós temos dentro, Senhor, que nos sabota, que nos impede, às vezes, de gastar mais tempo com a nossa família, mais tempo com o nosso cônjuge, mais tempo, Senhor, com a Tua presença, nutrindo e recebendo de Ti a Tua bênção. Dai-nos sabedoria, Senhor. E como o Senhor nos ensinou, orando no Pai Nosso, Senhor, livra-nos do mal, é o que te pedimos, Senhor. Ouve a nossa oração nessa tarde, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, foi um prazer compartilhar com vocês aqui de novo. Eu quero só ressaltar que os meus cursos estão em promoção desde ontem, por uma semana. Você usando o cupom que está escrito aí
nos exemplos. Eu acho que eu tenho aqui, vou colocar aí de novo, para vocês verem. Aí está, alguém colocou. Usando o cupom, por exemplo, ASAS, você pode ir lá no meu curso Pausa para Olhar para Mim, que é um curso sobre autoestima, e você vai ter um desconto nesse curso. Você também vai ter um desconto no curso que você fizer de aconselhamento pastoral. É um curso que ensina regras e recursos para quem quer trabalhar como conselheiro, para gabinete, para quem trabalha, por exemplo, com grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos, em comunidades terapêuticas. Então, tem ferramentas lá, é um curso bem prático para ajudar mesmo. O que você pode fazer, quais as ferramentas você pode usar para trabalho com casais, como usar desenho, contos, trabalhar sentimentos. Então, tem dinâmicas lá, umas coisinhas bem interessantes. E aí, com o cupom CURA, você consegue 30% de desconto. E, claro, que eu já falei aqui ontem, o de pornografia, os efeitos da pornografia, você coloca lá no cupom sem pornô e você também ganha 30% de desconto. E é uma palestra onde eu dou alguns passos iniciais para quem quer saber o que eu faço, porque eu já estou meio preso nesse negócio. Tem lá passos iniciais, como o teu cérebro lida com isso, o que acontece, por que a gente fica agarrado nesse negócio, tá tudo lá, vai lá xeretar, tá bom? E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, dá para botar isso aí. Quando a Isli sugeriu ou pediu para o pessoal, vai lá curtir o canal da Praça del Encuentro, né? E aqui da praça, eu queria chamar a atenção para de vocês disso também, né? Porque a gente gasta um tempão nesse celular com coisas que não abençoam, e no momento que é para abençoar, às vezes, a gente faz o quê? A gente não faz. Então, assim, vamos aprender a usar a rede social, vamos aprender a usar a internet. Abençoe os irmãos, procure aquelas pessoas que você sabe que pode impulsionar de uma forma a abençoar a palavra de Deus e ajudar outras pessoas. Essas pessoas que você tinha que curtir, seguir, ver. Então, cuidado onde você está metendo os seus olhos, onde é que você está ouvindo, tá certo? Nesse momento, aqui a dica façam coisas que são saudáveis. Vai gastar o tempo vendo filme na Netflix, vendo documentário, vejam coisas que vão edificar a sua vida. Cuidado com o que você anda vendo. Então, aqui tem vários profissionais que estão abençoando a sua vida. Vai lá, vai xeretar nos nossos canais, vai curtir a nossa página, vai privilegiar aqueles que você sabe que estão abençoando outros, tá certo? Então, a dica use bem a rede social, use bem o celular e as tecnologias hoje. E cuidado para que isso não seja uma faca de dois gumes, tá ok? Gente, eu termino minha participação aqui, agradeço aí todo mundo falando, né? Obrigada pela colocação de todos aqui. Rosiane voltou, Esli também. Maravilha, Andréia. Muito bom. Vamos lá. Muito bom, como sempre. Estou aqui falando que só tem 21 pessoas que se inscreveram, mas tem 21 pessoas que se inscreveram no canal do Espanhol. Daqui a pouco eu vou lá também, é porque eu estava dando uma palestra e não pude ir lá ainda. Tá certo, você está perdoada, a gente vai deixar passar essa daí. Mas nós precisamos de 1000. Nós precisamos de 1000. Não, a gente vai conseguir. Então, nós contamos com vocês, é só ir lá, dar uma clicadinha, se inscrever no cadastro lá, para a gente poder... realmente poder expandir isso com outras pessoas, em outros países também. André, obrigada. A minha sugestão, Wesley, eu estava equivocada? Você não acha que a gente devia apoiar as pessoas na rede social que estão dentro, fazendo um trabalho na igreja, na comunidade eclesiástica? Não é verdade? Sim. Pois tantos irmãos aí fazendo coisas tão maravilhosas, às vezes a gente gastando tempo com, Pois é. O besterol. Pois é. Bora lá. E Asas de Cura em espanhol, eu acho que é uma coisa que vai abençoar as pessoas em muitas igrejas, porque como a gente não tem denominação, a gente trabalha com quem conhece Jesus e está disposto a trabalhar na igreja, e mesmo com quem não conhece Jesus, nós também estamos aqui para servir e ajudar de alguma forma ou de outra. Então, a gente não... Vamos expandir nosso trabalho aí para a gente poder ser luz e sal para outras pessoas. E, Andréa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa aí, de alerta, de desafio, onde é que a gente põe a cabeça, onde é que a gente põe os olhos, onde é que a gente...
está gastando o nosso tempo, onde é que estão as nossas prioridades? Porque a palavra diz, né, que onde está, por exemplo, o dinheiro está também no nosso coração, aonde estiver o nosso tempo, né, que tempo é moeda de troca, né, e é uma coisa que não tem volta, né, dinheiro a gente perde, a gente recupera, tempo foi-se, nunca mais, né, acabou e acabou, de modo que a gente precisa realmente avaliar bem, né, onde é que nós estamos, né, investindo o nosso tempo, porque onde está o nosso tempo, também está o nosso coração, está a nossa prioridade, né? Isso mesmo. Prioridade do Senhor. Né? Mais uma vez, obrigada. A Andréia vai estar ajudando a gente lá em Alas de Sanidade, quando a gente fizer em espanhol. Né? Por supuesto! Vai ser uma das nossas palestrantes por lá também, que a gente também quer. A gente já trabalhou juntas, né? Então, vamos embora lá. E vamos ver quem mais a gente também vai poder levar junto conosco. A gente trabalha junto porque gosta. Porque a gente gosta, né? Olha, apesar de você que ser carioca, entendeu? Apesar de ser carioca, isso aí. Não, olha só. Essa pimenta que dá gosto também, né? Porque a gente fala as coisas, tem hora para brincar e a gente tem hora para ser séria também, né? Então, eu acho falando sobre o canal em espanhol, tem uma pessoa aqui perguntando se a gente tem alguma coisa lá postada. Para a gente colocar mais conteúdo com mais de 15 minutos, a gente precisa de um número X de inscritos. Então, para que a gente possa colocar mais conteúdos lá no canal em espanhol, você tem que ir lá se inscrever, manda para os seus amigos que você conhece de outros países para se inscrever no canal. Manda lá o link para eles, tá bom? É para isso que nós estamos pedindo. E a gente agora vai dar um intervalo, a gente vai voltar às 20 horas, né? A gente vai estar com a doutora Esli, ela vai estar falando sobre sobrevivendo ao Judas na sua vida. Imperdível, hein? Não percam, chame seus amigos, mande o link para eles, e a gente vai estar encerrando Asas de Cura hoje. Mas a gente está tentando fazer um Asas de Cura todo ano, né, doutora Esli? Sim. A gente começou assim, tão temerosa, e a coisa foi crescendo, e olha aí como é que nós estamos hoje. Nós tivemos mais de 1.000 inscritos, nós estamos muito satisfeitos, contentes com isso, pessoas interessadas. Nem todos puderam vir hoje assistir tudo, mas com a inscrição também vamos poder ter acesso ao que a gente está gravando aqui também. Meio a pandemia, né? Gente, orem por nós, orem, né, pela praça, pelo Asas de Cura, para que Deus esteja trabalhando, para que a gente possa levar esses assuntos difíceis a outras pessoas. Amém. Isso aí. Amém.